Pois é, amigos, enquanto comemorávamos a proclamação da República, nem todos, obviamente, mas enquanto oficialmente comemorávamos a data da nossa proclamação, a proclamação da República, a Bolívia vivia um dia de fúria. Sim, um palco de guerra se formou nas proximidades da cidade de Cochabamba, muita violência, muito tiro e 5 mortos até o momento, informa a agência F de notícias. O ombudsman da F, Nelson Cox, disse que a polícia usou de força desproporcional contra os manifestantes que eram supostos cocaleiros, ou seja, supostos partidários de Evo Morales. Bem, nada diferente de se esperar da grande mídia, mas o fato é o seguinte: os cocaleiros estavam preparados para a violência já há uma semana, vem praticando violência. Já entraram, inclusive, na cidade de La Paz e por onde passam deixam sim um rastro de violência. Esses manifestantes, há registros de que entraram em residências de pessoas pobres, em vilarejos, estupraram mulheres e, enfim, causaram muita dor já na Bolívia nessa última semana por causa da renúncia de Evo Morales. Agora, um detalhe: a polícia está reagindo na mesma proporção, muito diferente do que disse Nelson Cox, considerou que a força policial é desproporcional. Acontece o seguinte: nós sabemos que um avião militar vindo da Venezuela desembarcou na Bolívia antes da renúncia de Evo Morales, alguns dias antes, 2 ou 3 dias antes da renúncia de Evo Morales. Desse avião desembarcaram muitas pessoas e ontem a polícia boliviana descobriu uma série de atores estranhos ao palco. Cubanos foram presos com muito dinheiro. Isso significa que existe uma reação, sim, e uma reação por parte da Venezuela com os seus cubanos. Eles estão armando os cocaleiros. Daí porque a polícia está reagindo da forma que está reagindo. Eu, no Patreon, estou mostrando os vídeos. Eu estou repetindo essa reportagem no Patreon com os vídeos, porque aqui no YouTube não é possível mostrá-los. Vocês vão ver que os cocaleiros estão usando os partidários de Evo Morales, que não são necessariamente cocaleiros, na linha de frente, justamente para serem agredidos, presos e até mortos, para depois se fazerem de vítimas. E quem está comprando a versão das vítimas, das supostas vítimas, é justamente a RT News. A Rússia está tentando espalhar isso ao máximo que pode, principalmente na Europa, de que o governo interino de Jeanine Áñez está promovendo uma violência desproporcional, matando pessoas e assim por diante. Tudo mentira. A polícia está apenas se defendendo e respondendo também na mesma moeda, porque se trata de um grupo armado querendo tomar o poder na bala. E aí, aí está montada a cisânia. Claro que a polícia, se defendendo da forma que está se defendendo, recebe tiro, responde com tiro. Evidente que as imagens são fortes, repercutem no mundo, e aí entra a máquina russa da propaganda, da desinformação, e espalha a ideia de que é o governo interino que é tirano e que está matando o povo. E tudo isso é uma grande mentira. O Infobae pegou pelo menos a versão da polícia. A matéria diz o seguinte: a polícia boliviana informou no Twitter
que foi atacada com armas letais e armas de fogo improvisadas na ponte Huailane, entre as cidades de Cochabamba e Sacaba. Um veículo militar recebeu impactos de arma de fogo, um fato sob investigação, informou a polícia em outra mensagem. Um dos oficiais das forças conjuntas disse às redes de televisão que os manifestantes estavam usando dinamite e armas letais. Os militares disseram que ficaram alarmados com os relatórios que receberam, pois coletaram munição dos rifles Mauser 165, aparentemente com plantadores de coca, que os usavam, que os portavam e os usavam. E essas armas nem a polícia nem as forças armadas possuem. Aí está explicado o que também estava no avião militar vindo da Venezuela, que desceu em La Paz dias antes da renúncia de Evo Morales. Ali tinha arma pesada, Mauser. Mauser é uma marca famosa por causa das pistolas Mauser, usadas pela SS, pelas forças militares nazistas na Segunda Guerra Mundial. Aí a marca ficou muito famosa, pois são rifles Mauser que não custam barato e certamente, obviamente, vêm de fora. Nenhum índio cocaleiro boliviano tem acesso a essas armas dentro da Bolívia. Então, mais um motivo de preocupação por parte das autoridades, porque a Venezuela está, sim, interferindo no processo de redemocratização. Eu não gosto de usar esse termo, mas, enfim, no processo do povo boliviano de se livrar do narco-ditador Evo Morales. E isso tem que ser encarado como uma interferência pela OEA, no mínimo. Mas as coisas tendem ainda a piorar. Os militares continuaram dizendo que, abre aspas, presumimos que na segunda fileira, eu estou traduzindo aqui direto do espanhol, o espanhol argentino, principalmente do Infobae, é muito ruim, é muito difícil de traduzir assim de modo quase que informal. Mas diz a matéria, presumimos que na segunda fila eles tenham atirado e ferido os seus próprios parceiros, disse o representante das Forças Armadas entrevistado pela agência F. Os confrontos ocorreram quando um grande número de plantadores de coca do trópico de Cochabamba tentou entrar na cidade. Isso já havia acontecido em La Paz. Como La Paz, a resistência é um pouco menor, por conta do governo de Evo Morales, do governo boliviano ser na cidade de La Paz, a capital, é evidente que ali existe um número muito maior de partidários de Evo Morales que se uniram à invasão dos cocaleiros, sendo que a polícia teve que pedir ajuda às Forças Armadas. Tentaram fazer o mesmo em Cochabamba, porém lá a resistência foi maior, daí o número de vítimas. Bem, a matéria segue dizendo, os confrontos ocorreram quando um grande número de plantadores de coca do trópico de Cochabamba tentou entrar na cidade, onde a polícia havia instalado controles de acesso. Os manifestantes aparentemente têm La Paz como destino final para apoiar marchas em favor de Evo Morales, que renunciou ao poder no domingo passado e está isolado no México. Do México, onde está exilado, o ex-presidente Evo Morales disse que o governo está matando nossos irmãos em Sacaba, esse novo governo. Ele disse eles, na verdade está se referindo ao governo interino, e pediu para parar o massacre. Abre aspas, condeno e denuncio ao mundo que o regime de golpe de Estado que tomou o poder por agressão à minha querida Bolívia
reprime com balas das Forças Armadas e da polícia as pessoas que exigem pacificação e substituição do Estado de Direito. Agora eles matam nossos irmãos em Sacaba, Cochabamba. Escreveu Evo Morales no Twitter. Bem, a grande várias falácias numa única postagem. Em primeiro lugar, eles não estão pedindo paz. Se quisessem paz, bastava ficar nas montanhas cuidando das suas cocas, das suas plantações de coca. Não precisavam descer a La Paz, ir a La Paz ou a Cochabamba, porque a presença dos cocaleiros nessa cidade, por si só, já é uma agressão, porque os cocaleiros estão, sim, tentando dar um golpe, eles. A outra frase de Evo Morales: e os cocaleiros estão reagindo ao golpe. Pois quem deu o golpe foi Evo Morales, como todo mundo sabe. Acontece que a mídia está dando isso como falas contadas. Houve um golpe na Bolívia. Não houve um golpe. O golpe quem deu foi Evo Morales. E essa turma que está aí, os cocaleiros, espalhando o terror pelos vilarejos próximos das cidades, são basicamente uma milícia armada. E seria mais ou menos o que é o MST aqui em relação ao Lula, é o mesmo lá em relação aos cocaleiros, é a mesma coisa em relação a Evo Morales. Eles atiram e dizem que pedem paz. Esse é o jogo, essa é a estratégia. A polícia e as Forças Armadas, felizmente, não estão caindo nisso, nesse conto do vigário. Infelizmente, muita gente está morrendo aí de otário. A polícia disse que alguns manifestantes podem ter sido atingidos pelos próprios companheiros. E é bem possível mesmo. Tudo isso será periciado, será investigado, e é muito possível. Porque tudo o que eles querem agora é fazer vítimas. E muitas. Por isso estão empurrando a uma linha de frente, a primeira coluna, a primeira linha, essa é empurrada contra os policiais e orientadas a depredarem também o que há no caminho, enquanto a segunda linha atira e também depreda o que encontra, lojas, mercados, saques e assim por diante. Como reagir nessa situação? Com mais força ainda, ou então entregar de volta o poder aos cocaleiros, o que na Bolívia ninguém quer. Portanto, se não houver uma mediação urgente da OEA, ou até mesmo dos Estados Unidos, a coisa tenderá a ficar muito pior. Muito pior. Os cocaleiros são em menor número, mas têm armas. O povo, a grande maioria, não tem sequer bodoque. E aí? Como será sem uma repressão forte das forças policiais? Mas se a violência continuar, é preciso sim uma intervenção para acalmar os ânimos definitivamente e prender quem precisa ser preso. O golpe foi dado por Evo Morales, que agora, exilado junto lá com o outro comunista da América do Norte, o AMLO, está se fazendo de vítima. É uma hipocrisia diabólica, porque gente inocente certamente morrerá nessa história. Muita gente pode morrer nessa história. Então é preciso que haja uma ação urgente da Organização dos Estados Americanos ou dos Estados Unidos, antes que a Rússia entre definitivamente na Bolívia, porque Vladimir Putin já disse aqui no Brasil que a Bolívia está parecendo a Síria. A Síria antes da Rússia ter entrado para salvar Bashar al-Assad. Al-Assad nunca renunciou, essa é a diferença. Mas é claro que a Rússia poderá sim, ou deseja, reintroduzir Evo Morales ao poder.
Então, os Estados Unidos, penso, precisa agir rápido, pressionando a OEA. E ele mesmo, por que não? Encostar aqui pelo menos um porta-aviões, ou dois, quem sabe, mas, infelizmente, isso não passa pela cabeça de Donald Trump. No Patreon eu trago mais informações sobre essa matéria. Até depois.